Como é que você lê a Bíblia? Manual de devocional, protocolo para todos os dias, ponta a ponta. Pega esse papel e caneta porque eu quero te explicar exatamente como eu faço devocional, por que eu faço dessa maneira e todas as sacadas que eu usei para conseguir produzir melhor e me conectar melhor. Tá bom? Parênteses. Isso aqui não é uma regra para você, porque eu mudei a maneira que eu faço devocional dezenas de vezes na minha vida. Teve uma época que eu tinha muito mais tempo do que eu tenho hoje. Hoje eu trabalho em praticamente 3 empregos, eu tô liderando um ministério na minha igreja local de adolescentes, eu também sirvo no culto de domingo, em 3 cultos da minha igreja, porque minha igreja tem 6 cultos no domingo. Eu faço ministério itinerante, então eu tô viajando uma semana sim, uma semana não, para lugares do Brasil e até algumas vezes para fora do Brasil. Eu também, hoje, dentro dos meus trabalhos, eu trabalho no Dunamis, que é o ministério bem grande, a gente tem um time muito maneiro, faz coisa pra caramba. Se você não conhece a gente, o Instagram do Dunamis está aqui embaixo. E eu também tenho uma empresa que é a Organic, a gente tem quase 20 funcionários, então também tem muito trabalho. Então é uma demanda muito grande. Além disso, sou casado com a maravilhosa Bruna e eu tô fazendo mestrado, além de outros projetos que eu toco. Então assim, tem muita coisa acontecendo na minha vida nesse exato momento. Então não é uma season da minha vida que eu tô tipo, caraca, tenho tempo. Eu já tive outras demandas, hoje eu criei um sistema para garantir que eu sou fiel e que eu faço aquilo que eu preciso fazer, mas não que eu invisto todo o tempo que eu gostaria de investir, que eu já investi anteriormente. Já teve épocas da minha vida que meu tempo devocional durava 2 horas. Não é o caso hoje. Hoje eu quero conseguir ser fiel, fazer o que eu preciso fazer e continuar garantindo que eu estou conectado com aquele que me chamou para fazer as coisas. Porque não adianta trabalhar para Deus sem Deus. Isso é maluquice, porque se você está trabalhando para o Senhor sem o Senhor, não faz nenhum sentido, porque quem faz o trabalho ser santificado, justificado e principalmente ter propósito é Deus. Então, entendendo isso, basicamente, eu acho que eu faço 4 coisas no meu devocional. Meu devocional ele é dividido nessas 4 partes, que é leitura da palavra, reflexão ou meditação, ou H, depende de como você pronuncia a palavra. Terceiro, oração, tá? Entendimento. Oração em línguas. São as 4 coisas que eu faço todos os dias para garantir. Algumas pessoas colocam um tempo de louvor e soaking, o que eu acho muito legal. Você tem um tempo de adoração ao Senhor e você tem um tempo de rendição ao Senhor. Eu acho isso muito importante. Eu já fiz isso por muito tempo e se você tem hoje uma rotina com mais tempo, cara, gasta tempo na presença de Deus. E gasta tempo na presença de Deus monta uma playlist. Eu tenho uma playlist só de chapar o coco, de botar e nadar no rio, de entrar no rio e dar abraçada, nadar borboleta. E às vezes é bom você botar aquilo ali e soca. Às vezes quando eu tô com a cabeça muito pesada e eu tô precisando conectar de volta e eu tô sentindo que tá começando a ficar pesado demais, porque a vida não tem que ser pesada. É normal ser difícil, não é normal ser pesado. Então quando começa a ficar pesado demais, cara, eu paro e eu boto minha playlist de soaking. Se quiser, eu disponibilizo ela. Faz o seguinte, se você quer a playlist de soaking, comenta, eu quero a playlist de soaking. Se tiver 400 comentários, eu libero. Se não tiver, eu não libero. Então, olha lá, forçando engajamento. Paia do marketing. Então, tá bom. Como é que eu começo essas coisas? Eu tenho uma sacada que me ajuda muito, tá? E o que eu vou falar agora pareça um pouco assustador para você. Mas eu uso um plano de leitura bíblico. Então eu não leio a Bíblia em ordem cronológica. Já li a Bíblia de várias maneiras. Hoje eu uso o plano de leitura da minha igreja local. Também vou colocar o link aqui do site aqui embaixo para você ter acesso ao PDF. Então, eu não leio a Bíblia capa a capa, eu leio a Bíblia nesse plano de leitura, que é um plano de leitura trifásico. Então você sempre está lendo um livro do Antigo Testamento, você está lendo um livro do Novo Testamento e um livro de sabedoria no meio, de preferência. Então você está lendo Gênesis e aí você está também lendo Salmos, ou você pode, ao invés de ler Salmos, um profeta, então não vai ser só sabedoria, vai ser um profético, e está lendo Mateus, por exemplo. Então garante que você está bebendo de diferentes partes da Bíblia, tem todo um conceito para que esse plano de leitura, e é o mesmo plano de leitura do podcast da Bíblia em 1 ano, que é o podcast da editora Quatro Ventos, a editora do Dunamis Movement. O que eu faço? Eu boto o áudio para ouvir e eu abro a Bíblia para ler. E eu assisto os 2 juntos, eu ouço os 2 juntos. Só que eu não gosto de ler NVI. E o podcast hoje tá na NVI. Então eu ouço NVI e leio NA. Por que eu faço isso? Porque eu gosto de pensar no que eu tô ouvindo. Então a gente, por exemplo, estava ouvindo há um tempo atrás uma passagem sobre a história de Sansão. E eu amo a história de Sansão. Eu tenho uma pregação muito legal sobre Sansão. E quando eu tava ouvindo aquilo ali, eu percebi um detalhe. E eu percebi o detalhe porque o áudio me chamou a atenção pelas pausas. E eu falei, peraí, isso aqui não é uma parte contínua. E eu não vou entrar em muita parte da hermenêutica e exegese, mas eu falei, cara, se ele tá lendo pausado dessa maneira, são ideias separadas, não ideias contínuas. Aí eu prestei atenção no texto. E eu percebi que algo que eu sempre li como uma ideia contínua, na verdade, eram ideias separadas. E aí eu prestei atenção numa parada. Eu falei, caraca, isso aqui é muito bom.
E aí eu fui anotar, mas eu pausei o podcast, pausei minha leitura. Então eu geralmente leio junto com o podcast. Quanto tempo demora a minha leitura? Varia. Às vezes num dia eu leio 8, às vezes num dia eu leio quase 15 minutos. Ou 20 minutos. Então varia muito da leitura, mas eu paro e eu escuto e eu leio. E eu paro, eu releio, eu não tenho pressa para ler. Eu não quero just rush through it. Eu quero conseguir absorver. Por que que eu ouço? Porque ouvir me dá ritmo. Tá? E eu já tenho essa prática porque eu faço isso com livros em audiobook. Eu sempre ouvi um audiobook enquanto eu lia. Por quê? Para não perder a atenção e para conseguir focar. Porque às vezes música não me ajudava a absorver o que eu estava lendo, então eu percebi que eu conseguia ouvir e ler ao mesmo tempo. Nossa, Nick, eu não consigo fazer isso. Tudo bem. Se eu tô muito corrido, eu acordei tarde, eu tenho uma reunião muito cedo, às vezes eu tenho reunião 8 da manhã, 7 da manhã, eu boto o podcast para ouvir e eu geralmente ouço ele 2 vezes. Se eu não for ler, eu vou ouvir ele 2 vezes. Termina a parte de leitura. Nick, onde você anota? Tem 2 formas. Eu tenho, na verdade, 3 campos de anotação. Eu tenho o meu bloco de notas do iPhone, que é o Notes, que é onde eu coloco ideias. Eu tenho uma estrutura de notas no meu OneNote, que é a minha principal plataforma de coletar notas. Basicamente eu divido em pregação, pessoal, tem várias pastas aqui. E eu tenho também uma pasta que é um Nope, que é Notes of a Preacher. É basicamente todas as minhas notas de pregação. Por quê? Eu tenho um mantra. Pregador bom não escreve pregação. Todo bom pregador não escreve pregação. Todo bom pregador prega sobre a revelação que recebeu enquanto ele comia. Então quando eu estou lendo a Bíblia, a palavra ela é revelada a mim. O Espírito fala comigo e eu recebo revelação. Quando eu recebo revelação, aquilo vira verdade no meu coração. Então eu não sento e monto um estudo sobre um tema, pregando versículos aleatórios, só porque deu vontade. Não, eu prego aquilo que o Espírito já falou comigo. Um bom pregador, ele tem uma coleção de blocos muito grande. Pregar é como montar um Lego. Sua coleção é pequena, sua pregação é pobre, ela é fraca. Sua coleção é grande, sua pregação é rica e ela é poderosa. Por quê? Os seus recursos como pregador são muito maiores. Então, geralmente, quando a pessoa prega mal, não é que ela só prega mal, é que ela também lê pouca Bíblia, ela tem pouca revelação e ela faz uma péssima gestão das revelações que ela tem. Então, sento, escrevo. Nossa, Nick, isso demora tempo. Não demora, é hábito. É saber anotar e compilar aquilo que o Senhor está falando com você. Quanto melhor você anota, quanto melhor você coleta, mais qualificado você se torna a conseguir acessar isso no futuro. Terminando a parte da leitura, eu vou para a parte desse processamento. Eu tenho o hábito de fazer jornal. Cadê minha mochila? Mano, eu vou mostrar um negócio que eu nunca mostrei, que é o meu setup de journaling. Esse aqui é meu caderno da Cícero. Eu sempre compro um caderno da Cícero. Eu tô pensando em começar a usar esse tom aqui, que é o tom café. E eu faço todo dia a mesma coisa. Eu não vou pedir pra câmera focar, porque eu não quero que você saiba o que eu escrevi e o que eu li. Então eu vou jogar desfocado mesmo. Deixa eu pegar uma página aqui que eu não tô confessando meus pecados no texto. Tá. Basicamente, eu tenho um setup que é isso aqui. Tá focado? A divisão do meu setup é, eu sempre escrevo 2, 3 parágrafos para falar o que está acontecendo e contar o que está acontecendo. E eu tenho um setupzinho na parte de cima. Essa parte eu quero mostrar. Eu sempre boto minha data, aí eu boto uma cara minha, para saber se eu tô triste ou feliz. Eu boto um foguinho, que é para saber como eu tô me sentindo espiritualmente. Então eu sempre coloco a carinha e o foguinho, e basicamente é uma nota. Como é que eu tô me sentindo espiritualmente, como é que eu tô me sentindo emocionalmente, e depois eu escrevo. Por que eu faço isso? Porque eu quero saber quais foram os dias bons e os dias ruins. E conseguir entender o que aconteceu depois, eu geralmente fico olhando no meu caderno, e eu faço o H. O que é o H? É o que eu já falei no vídeo anterior, eu acho que foi nesse vídeo aqui, que é quando você está mastigando a palavra, que é basicamente o que fala em Salmos no capítulo 1, que é na sua palavra eu medito dia e noite, e o meditar é esse ruminar, é ficar mastigando. Então eu pego o que eu li, eu pego o que eu tô vivendo e eu paro para processar. Eu falei isso no vídeo anterior, mas tipo, mano, não subestima o poder de você processar aquilo que você tá vivendo. Você parar e entender. Separar e sair da posição de vítima. Para de ser tão vítima. Ai, tá tudo muito ruim. Para. Deus é bom. Se Deus é bom, o que tá acontecendo? Cara, peraí. Tô numa situação onde meus pais que não têm Jesus, eles me tratam mal. Eles não vão me tratar mal para sempre, porque daqui a pouco eu tô morando fora de casa. Se eu tô morando fora de casa, então uma hora eu vou casar, eu vou ter família. Uma hora eu vou estar com um emprego melhor. Beleza. Eu preciso suportar isso por agora. Se eu preciso suportar isso por agora, como é que eu oro por isso? E eu começo a pensar e trazer sabedoria em cima da minha crise, em cima das oportunidades, em cima dos desafios, em cima dos pensamentos, em cima dos meus sonhos, e eu trago sabedoria. Então, eu tava fazendo uma reflexão ontem sobre isso. Falei, cara, beleza, chegou 1 de julho. O que eu faço? Os sonhos que eu entrei em 1º de janeiro, como é que eu tô indo com eles? Quais são os objetivos? Eu parei e abri o meu documento de metas. Eu escrevo um documento de objetivo a pedido do meu pastor Teófilo. Ele é muito focado, extremamente focado. Eu tento ser tão focado quanto ele. E ele aconselha a gente a fazer esse tipo de coisa. E eu olhei aquilo ali e falei, cara, o que são as coisas que eu falei que eu ia fazer em 2024? Eu percebi que algumas metas eu tava indo super bem, outras eu tava indo super mal. Parei,
recalculei a rota. O que eu faço para continuar avançando todos os dias? É esse esforço. Depois de fazer o Hagá, depois de mastigar, eu vou pro meu tempo de oração. Mano, agora eu vou ser destruído, rechaçado, obliterado. Mas eu acredito que oração em línguas, baseado naquilo que fala em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, ela funciona para edificação pessoal. Então, quando eu oro, meu espírito está intercedendo e a minha mente está infrutífera. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas está acontecendo algo no espírito. Eu tenho fé nisso, eu creio que a palavra diz. Então, eu oro em línguas todos os dias, eu oro em línguas a maior parte do tempo. Eu estou na rua, eu oro em línguas. Eu oro em línguas compulsivamente no avião, porque eu não tenho nada para fazer. Estou na fila, eu estou orando em línguas. Eu constantemente estou orando em línguas, porque eu acredito que aquilo está edificando meu espírito. Eu estou intercedendo, eu estou me mantendo conectado no espírito e eu, principalmente, estou agitando o meu homem interior e agitando meu espírito. Eu sempre oro em línguas aproximadamente 5 a 10 minutos. Como é que eu faço isso? Eu boto um louvor ou eu boto um timer e eu fico orando em línguas indefinitivamente, até o tempo acabar ou até aquela uma ou duas músicas acabarem. Eu faço isso todo dia. Por quê? Porque isso garante que eu estou espiritualmente conectado e eu estou espiritualmente intercedendo no espírito. Termino de fazer isso, eu começo a orar em entendimento. Eu tenho 2 hábitos de oração. Primeiro, eu oro com pauta. Então eu tenho ali quais são as pautas e coisas que eu tenho por orar. Eu não oro todo dia pelas mesmas coisas, mas eu oro sempre, toda semana, pelas mesmas coisas. Então eu meio que giro pela pauta. Imagina que é uma pauta gigante. Hoje eu tenho, sei lá, 10, 15 minutos por orar. Então eu vou orar com entendimento, vou orar aquela parte da pauta. O que eu vou fazer no próximo dia? Começar de onde eu parei. Então vamos dizer que toda semana eu oro um por um das pessoas que trabalham comigo. Então o Léo, que é videomaker aqui, eu oro por ele. Então eu sei quando eu oro por ele, eu oro pelo futuro casamento dele, eu oro porque ele acabou de mudar de país, eu oro pelo processo de adaptação dele, eu oro para que ele viva o plano da vontade de Deus e eu sempre oro pelas pessoas. Eu tenho um hábito de orar pelas pessoas. Porque eu acredito que em João, no capítulo 17, quando João está orando, ele fala, eu oro por esses que o Senhor me deu e não pelo mundo. E o que ele está falando ali? Eu não estou orando, ele não ora de maneira genérica, ele ora de maneira específica. E eu acredito em muita sabedoria quando a gente ora de maneira específica. Então às vezes a gente fica orando, Deus abençoa a minha igreja. Não, Senhor, abençoa meu pastor, abençoa os presbíteros. Senhor, dá unção pro grupo de louvor. Quando fulano ministrar, que haja unção, essa unção quebra o jugo, que as pessoas sintam liberdade na presença do Senhor, que a gente rompa no louvor, que a gente rompa na adoração, que a gente possa experienciar lugares mais profundos da sua presença, que isso gere uma onda de arrependimento. Senhor, aqueles que estão em pecado, que o Senhor possa converter o coração. Eu tenho que ser sempre específico na oração, porque orar é pedir pão para um pai, e o pai dá aquilo que lhe é pedido. Então, eu não quero que o seu pai fale assim, Senhor, abençoa a minha igreja. Não. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu oro por isso. Senhor, me dá entendimento. O que eu sempre oro todo dia é por mim e pela Bruna, é garantido. Eu sempre vou orar por mim e pela Bruna. Eu não vou... Cara, todo vídeo eu tô falando pra vocês pedirem um vídeo, mas eu tenho uma aula, sobre tipos de oração, que eu dei pra galera do meu grupo de adolescentes. A gente tem uma escola de Bíblia chamada FBS, que é Flow Bible School. A gente teve uma aula só sobre oração, sobre os tipos de oração, e eu expliquei pra ele a diferença de petição, a diferença de intercessão, a diferença da oração, para o que é a ação de graça, que são os 4 tipos, o que a Bíblia fala sobre ele, por que a gente classifica diferente, o que isso quer dizer, quais são os hábitos e etc. Então assim, eu oro de maneiras diferentes, por coisas diferentes, então eu não tô só pedindo, eu não tô só intercedendo, mas eu sempre faço as 4 coisas. Eu converso com Deus, eu agradeço, eu suplico, e eu intercedo. Sempre faço essas 4 coisas. Geralmente, meu tempo devocional para fazer essas 4 partes demora 30 a 40 minutos. Porque depende muito do tempo da oração. Então, quem geralmente faz o meu tempo ser mais longo ou mais curto é quanto tempo a oração do dia, a leitura do dia é, perdão. Então, se tem tipo 8 minutos para ler, eu faço em 30 minutos. Se tem 20 minutos para ler, eu vou para 40. E se sobrar muito tempo, aí eu vou gastar mais tempo orando em línguas. Eu geralmente faço a parte do Hagá muito rápida, tipo, demora 5 minutos. Senta, é só para não perder o hábito de escrever e processar. Terminou de escrever, terminei de orar, oro pelas coisas, guardo minhas coisas e vou para cima. Por que eu faço esse protocolo? Eu quero deixar isso aqui claro. Nick, é um protocolo de 30 minutos. Isso é muito tempo. Não é muito tempo. 30 minutos é pouco tempo. Você literalmente é uma pessoa que acredita que Jesus morreu por você. Então, se Jesus morreu por você, a única coisa que você tem que entender é que ele é a coisa mais importante da sua vida. Então, gastar só 30 minutos com Deus é pouco. Eu estou ciente disso. É a temporada que eu estou da minha vida. Eu não consigo ter fidelidade com muito mais do que isso. Então quer dizer que eu não vou fazer mais? Não, se eu tô no final de semana, geralmente eu faço mais, gasto mais tempo, é de devocional, de leitura. Eu estudo muito a Bíblia,
fora do meu tempo de devocional, porque eu preciso pregar, eu coleto minhas notes, eu vou consultar texto. Então isso aqui não é preparar a pregação, isso aqui é meu tempo devocional, é minha fidelidade, é minha primícia. É aquilo que eu faço quando eu acordo, faço um copo de café. Geralmente eu acordo, tomo banho e aí eu faço um café e faço devocional, porque se eu não tomar banho é difícil de eu acordar. Então esse hábito não é o hábito, nossa, mais criativo do mundo. Por exemplo, desde alguns meses atrás eu percebi que eu estava dormindo pouco. E por estar dormindo pouco, minha mente parecia uma geleia. Então eu comecei a dormir mais, me adaptar melhor para conseguir ter um dia mais produtivo. Então eu constantemente estou tentando ser um filho fiel àquilo que meu pai me confiou. Mas mais do que um filho que trabalha bem, eu quero ser um filho que está aos pés do Cristo. Então esse tempo de 30 minutos não é muito, repito, não é, ai, meu devocional dura 10 minutos, é pouco, é um devocional xoxo. Para de fazer devocional xoxo, faz um devocional bom, completo, que cumpre aquilo que precisa. Eu faço esse protocolo de 4 partes porque eu sei que é aquilo que é completo. Então eu tô orando, tô lendo a palavra, tô processando, tô tendo tempo com meu pai, tô buscando revelação e tô garantindo que eu me mantenho afiado todos os dias. Se você tem tempo, gasta 1 hora, gasta 2 horas e aumenta esses tempos. Mas esse protocolo de 4 partes é aquilo que eu faço sempre, me ajuda muito e basicamente esses são alguns dos macetes que eu uso e como é que eu conecto eles para ajudar a percorrer. Resumindo para você, a gente tá com 20 minutos de vídeo, né? Esse vídeo parece uma bíblia. Problema seu. Você que pediu, toma o vídeo. Leitura bíblica, leitura diária, feita pelo plano bíblico, leio todos os dias, leio ouvindo. Terminei de ler e ouvir, eu faço minhas anotações e faço meu tempo de escrever o que está acontecendo na minha vida, o que eu estou pensando. É um diário sim, mas é um diário não feminino, é um diário de homem, por isso que é um caderno marrom, seja homem, se você é homem, escreve, coloco a data, coloco as coisas, termino, pego minha playlist, boto 1 ou 2 músicas, ou boto um timer, tenho meu tempo de oração em línguas, pego minha lista de pedidos, fecho minha porta e vou orar pro meu pai que está em secreto, meu pai que está em secreto vai me responder, dependendo de onde eu parei na lista de pedidos, eu começo dela no outro dia. Eu sempre vou alternando entre petições, que basicamente é pedir, ações de graça, que é agradecer, e intercessão, que é interceder por alguém. E aí eu fico rodando em cima disso, mas eu pego o conselho de 1 Tessalonicenses no capítulo 5, orai sem cessar. Então, o dia inteiro eu tô orando, o dia inteiro eu tô falando com Deus, o dia inteiro eu tô orando em línguas, porque o meu tempo de devoção, e eu queria muito ter um pouco mais de tempo nesse vídeo para falar, assim, eu tenho, né, porque o vídeo é meu, mas eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas devocional é o ato de alguém devoto, e devoto significa que a pessoa está em voto. E estar em voto é estar em compromisso. Então, devocional é a ação de um compromissado. Se eu não sou compromissado, eu não sou devoto. Se eu não sou devoto, eu não devociono. Ah, eu faço devocional 1 vez por semana. Então não é devoção. Ela é talvez liberdade pragmática, ela é espiritualidade barata, ela é qualquer coisa. Mas devocionar é representar devoção. Devoção é o ato de alguém devoto, e devoto é estar com voto, estar com compromisso. Eu fiz um voto, eu fiz um compromisso. Então, o devocional não é uma experiência espiritual de iluminação. O devocional é um ato de amor e fidelidade que eu apresento todos os dias no altar do meu Senhor para manter com que a minha paixão esteja acesa e que também a minha mente esteja com clareza da palavra. É isso, cara. Espero que te abençoe, que você leia a Bíblia, que a Bíblia fale com você, que você seja consumido pela palavra, que você se torne a estatura do varão perfeito, que Jesus Cristo seja o cabeça e você o corpo, que a sua mente seja renovada, assim como fala Romanos no capítulo 12, no verso 2, que você não seja mais alguém que vive a vida do reino das trevas, mas agora vive a vida do reino de maravilhosa luz que o Senhor Cristo te convidou. Que o Senhor te abençoe, para de pecar, vai não peques mais, que o Senhor te traga graça. Nossa, que pancada que eu dei na minha cabeça agora. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau.